Boa noite a todos. Eu sou o Brás e estou gravando essa preleção a pedido da Sociedade Espírita Ismael, aqui de Lavras, e como não estão sendo realizadas as reuniões públicas, as palestras estão sendo gravadas e disponibilizadas para aqueles que queiram se aprofundar no estudo do mestre. O tema que é dado à nossa reflexão de hoje é a parábola dos talentos. Parábolas são pequenas histórias ou contos, quase sempre relacionados a fatos simples do dia a dia do povo de então, e Jesus utilizava muito esse recurso pela facilidade que as pessoas teriam de memorizá-las, para que assim elas ficassem gravadas em suas mentes. E talento, embora confundido por muitos como uma moeda, é uma unidade de medida utilizada naquela época de 30 quilos de um determinado metal valioso, aqui no nosso caso, a prata, como é citada por Mateus. Então, um talento equivale a 30 quilos de prata. Jesus contou essa parábola dizendo: o reino de Deus é semelhante a um senhor que, tendo que se ausentar por muito tempo, chamou os seus servidores e lhes confiou os seus bens. A um confiou 5 talentos, a um outro 2 talentos, e ao terceiro 1 talento. E assim fazendo, esse senhor viajou. Aquele trabalhador que recebeu 5 talentos trabalhou com esses talentos e obteve outros 5 como rendimento. Assim também, o segundo trabalhador, que recebera 2 talentos, trabalhou com eles e obteve outros 2 como rendimento. O terceiro trabalhador, que recebera 1 talento, com medo, cavou no solo e enterrou o talento. Depois de um longo tempo, o senhor, retornando de sua viagem, chamou os seus servidores a uma prestação de contas. Aquele trabalhador que recebera 5 talentos disse: Senhor, me confiastes 5 talentos. Trabalhei com ele e obtive outros 5. Eis, aqui tem 10 talentos. Da mesma maneira, o segundo trabalhador, se apresentando ao seu senhor, disse: recebi de suas mãos 2 talentos. Da mesma forma, negociei com eles e obtive outros 2 como rendimentos. Aqui tem 4 talentos. O terceiro trabalhador, chamado pelo seu senhor, disse: sei que és um homem rigoroso, que colhe onde não plantastes e que ajuntas onde não semeastes. E então, com medo, fui e enterrei o seu talento. Eis, aqui o tens de volta. O Senhor havia dito ao trabalhador que lhe entregara 10 talentos: servo bom e fiel, parabéns. Como fostes fiel na administração de pouco, eu lhe confiarei muito, muito mais. Entra na alegria do seu Senhor. Ao segundo, que também lhe entregara 4 talentos, ele disse a mesma coisa: bom e fiel servo, parabéns. Como fostes fiel na administração de pouco, eu lhe concederei muito mais. Mas àquele servo preguiçoso e infiel, que recebera o seu talento e o enterrara, ele disse: lançai-o nas trevas exteriores.
ali haverá prantos e ranger de dentes, e retira-lhe o talento e dá àquele que tem 10 talentos. Porque aquele que muito tem, mais lhe será dado, e aquele que tem pouco, até o pouco que tem lhe será tirado. Vamos buscar analisar, à luz da doutrina espírita, à luz da fé raciocinada, o que Jesus quer nos transmitir de ensinamento nessa parábola. Ele inicia a parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a. Mas o que é o reino dos céus? Onde está? No espaço azul, infinito? Disse Jesus: quando vos disserem o reino dos céus está aqui, ou o reino de Deus está acolá, não creiais, pois o reino de Deus está dentro de vós. Também, na tão bela oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar ao Pai, pedindo: venha a nós, Senhor, o vosso reino. Vejamos, se o reino de Deus pode vir até nós, ele não seria um local físico determinado no azul infinito. Como também, se ele disse que o reino dos céus está dentro de nós, esse reino dos céus não pode ser um local delimitado ou um espaço físico nas alturas. Nós encontramos também no Evangelho de Jesus uma passagem que muito nos ensina a este respeito. A mãe dos evangelistas, João e Tiago, se aproximando de Jesus, pediu-lhe: Senhor, ordena que meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e um à sua esquerda, no reino dos céus. Jesus disse-lhe: não sabeis o que pedis. E virando-se para os 2 discípulos, perguntou-lhes: acaso podereis beber do mesmo cálice que eu? E eles responderam: sim, podemos. E Jesus então retrucou: de fato, bebereis do mesmo cálice que eu, mas quanto a assentar à minha direita ou à minha esquerda no reino dos céus, só o Pai o pode conceder. Mediante essas afirmações do Mestre Jesus, nós podemos deduzir com toda certeza, com toda clareza, que o reino dos céus é um estado de alma, um estado de consciência, uma mente tranquila, em paz, serena, aceitando com resignação, com fé e coragem, os desafios que a vida nos apresenta, buscando sempre o amparo do alto, a proteção do Mestre, para enfrentar esses desafios, vivendo em tranquilidade e serenidade. Eis o reino dos céus aqui entre nós. Nós encontramos também, em falas do Mestre Jesus e nos Evangelhos, citação sobre o inferno. E o inferno, o que é? Seria ele um espaço delimitado nas profundezas, para onde vão os maus, onde são lançados em sofrimento eterno e de onde jamais sairão, conforme essas figuras que nos têm sido mostradas ou pintadas, às vezes até hoje, por algumas religiões? Vamos analisar os ensinos de Jesus para tirarmos uma conclusão. Ele nos disse: nenhuma ovelha do rebanho que o Senhor me confiou se perderá. Ora, se nenhuma ovelha do rebanho de Jesus, que somos todos nós, a eles confiados, se perderá, nenhum de nós estará condenado
por nenhum motivo ao inferno de sofrimento eterno. Como também ele nos disse: meu Pai não quer a condenação do ímpio, do pecador, daquele que erra, mas quer que o ímpio se regenere. E também Jesus nos afirmou: eu vim para buscar os pecadores, porque os justos já conhecem o caminho. Eu vim para curar os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Entendemos assim, pelas afirmações do próprio Mestre Jesus, que inferno também não seria um local delimitado de sofrimento eterno, o que não condiz com a bondade e misericórdia de Deus, nosso Pai, e com os ensinos de Jesus. E é, sim, um estado de consciência também. Aquela consciência culpada pelos erros, aquela consciência em desalinho, em sofrimento, não entendendo ou não compreendendo o porquê desses sofrimentos, não buscando o arrependimento, a conversão para um caminho melhor. E estes estão vivendo aqui, conforme muitas vezes até afirmamos, ouvimos alguém afirmar, num verdadeiro inferno. Às vezes a pessoa diz: minha vida está um verdadeiro inferno, ou eu estou vivendo um verdadeiro inferno, ou seja, um estado de consciência intranquila, um estado de culpa e não um local de sofrimento eterno, conforme é afirmado. Continuando no estudo da parábola, nós ouvimos de Jesus que ele lhes confiou os seus bens, ou seja, aquele senhor confiou aos seus servidores os seus bens. Se os bens lhe foram confiados, eles são uma concessão e não uma transmissão de direito de posse. O que nos mostra nessa análise que os bens a nós concedidos na nossa existência, os bens que a bondade e misericórdia de Deus coloca em nossas mãos, deles nós somos usufrutários e não legítimos proprietários. E nós podemos inclusive incluir aí as pessoas queridas do nosso relacionamento familiar, do ambiente de trabalho, que muitas das vezes nós dissemos: o meu pai, a minha mãe, o meu filho, minha esposa, ou seja, denotando como sendo um significado de posse. E nós devemos entender que, pela bondade e misericórdia do Pai, esses seres, essas pessoas, foram confiados a nós, nós detemos a presença, a companhia desses seres, mas não somos jamais proprietários ou seus donos. É comum, às vezes, aqui, a gente ouvir nos relacionamentos amorosos que terminam, dizer que alguém matou por amor. Ora, não se mata por amor, porque quem ama, liberta. O amor liberta, o amor não prende, e por amor não se mata. Quando se mata, se fere alguém porque nos abandonou, na verdade, nós o estamos fazendo pelo nosso orgulho ferido de termos sido trocados por outro, ou abandonados, ou pela vaidade ferida. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta o orgulho, a vaidade e o egoísmo como sendo as chagas que estão atrasando o desenvolvimento espiritual desta humanidade presente que somos nós. Então, está aí nessa parábola mostrando para nós que os bens e as pessoas que nós detemos, que nós temos a companhia ou até a posse temporária, são apenas
empréstimo da bondade e misericórdia do Senhor. Ou seja, é uma concessão e nós somos usufrutários. Deles nós prestaremos conta em determinado momento, tal como aqui esse Senhor faz um ajuste de conta com seus servidores. Na verdade, nós podemos entender que nem esse corpo físico que nós trazemos, que nós carregamos nessa existência, verdadeiramente é nosso. Embora eu diga o meu corpo, o meu braço, a minha mão, tudo isso deverá, num determinado momento, ser entregue, ser devolvido, conforme nos ensina aquela passagem do Eclesiastes, né? E o pó volta à terra que o deu, o espírito volta a Deus que o criou. No Sermão do Monte, Jesus deixa bem claro para nós essa coisa da desapego, de trabalhar em nós o desapego dos bens materiais. Ele nos ensina assim: guardais para vós tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, a traça não rói, a ferrugem não come. Ou seja, nós deveremos buscar cultivar, conquistar aqui nessa existência bens espirituais. E que são estes bens? O amor que nós tenhamos pelo nosso semelhante, por aqueles que nos são próximos, conforme Jesus colocou o maior mandamento: ama o teu próximo como a ti mesmo. O bem que tenhamos feito, o aprendizado espiritual que tenhamos conquistado. Estes são conquistas do Espírito que nós levamos conosco. Conforme os mentores nos dizem, ao chegarmos, ao nos aportarmos ao mundo espiritual, não nos será perguntado: que tinhas na terra, que deixastes lá, mas sim que trouxestes. E conosco nós levaremos os bens espirituais, aqueles que nós tenhamos conquistados. Bem, continuando no estudo da parábola, é dito que a cada um fora cedido ou concedido os bens de acordo com sua capacidade. O que quer dizer isso? Deus dá ou cede a cada um de nós, no nosso planejamento reencarnatório, na existência que nós tenhamos que viver aqui. O tempo, por exemplo, é um tesouro. Ele nos é dado para a existência necessária. Nós temos que tirar o máximo proveito, porque teremos aquele tempo limitado. O nosso corpo, perfeito ou imperfeito, bonito ou feio, gordo ou magro, também é uma concessão de Deus para a nossa existência, para o nosso trabalho aqui. E assim também outros bens, como a inteligência, a facilidade de entendimento, de ler e entender um texto, o carisma, a facilidade de se falar em público, de conquistar a atenção das pessoas. Tudo isso são bens a nós cedidos para que busquemos tirar deles o melhor proveito nessa existência. Nós vimos na parábola que 2 trabalhadores receberam esses bens ali como talentos, trabalharam com eles, os multiplicaram e devolveram ao seu senhor, que é, na verdade, o legítimo proprietário, e foram assim intitulados de bons e fiéis servos. E o trabalhador infiel, preguiçoso, que enterrou o talento, representa aqueles de nós que vimos nessa existência e deixamos passar em brancas nuvens esse período que tínhamos para trabalhar aqui o nosso aprendizado, o nosso crescimento espiritual. Nós aprendemos pela doutrina espírita, conforme está no Livro dos Espíritos, o capítulo que fala das leis, a lei de progresso. O planeta, o mundo, o universo todo está em franco progresso. E nós também estamos aqui com a necessidade
de aprender e crescer espiritualmente. Conforme está lá na Gênese bíblica, crescei-vos e multiplicai-vos. Não crescer em estatura, porque isso está delimitado já no nosso organismo físico, já no nosso DNA. É crescer espiritualmente, conquistar novos bens espirituais, trabalhar a nossa evolução espiritual. E quando nós trabalhamos esse progresso espiritual, nós colaboramos assim com Deus, com o Pai, na obra da criação, auxiliando aqueles que estão conosco, auxiliando o progresso industrial, auxiliando o progresso intelectual, o progresso do planeta. Nós nos tornamos assim co-criadores com Deus, com o Pai Criador. Então, nós servimos a nós mesmos, trabalhando o nosso progresso espiritual, e nós servimos a Deus. Nós somos seus servidores, conforme temos aprendido na doutrina espírita, hoje trabalhadores da última hora, colaborando também com o progresso da humanidade. Porque, em verdade, ninguém consegue viver sozinho, ninguém consegue aqui crescer espiritualmente, trabalhar sozinho. Nós todos fomos criados para sermos coletividade, para agirmos em coletividade. Nós compomos uma só humanidade. Então, voltando ao significado da parábola, a cada um foi concedido de acordo com a sua capacidade. E João, evangelista, nos ensina no seu evangelho que também a cada um de nós será dado de acordo com as nossas obras, ou seja, nós colhemos aquilo que semeamos. Ninguém poderá, em termos espirituais, fazer colheita da semeadura alheia. Cada um de nós tem essa tarefa que é individual de construir esse reino de Deus dentro de nós, porque o reino dos céus está em cada um de nós. Finalizando na análise da parábola, né? Ali no juízo, naquele ajuste de contas, por muitos confundido como o juízo final, foi dito que aquele que tem muito, mais lhe será dado, e aquele que pouco tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Será que Deus, Pai, tira daquele que tem pouco o pouco que já tem? Claro que não. Nós podemos buscar aqui o significado espiritual dessa passagem. Aquele que tem muito, conforme nós vimos na parábola, é o trabalhador que recebeu muito, mas trabalhou muito que recebeu, o multiplicando. Então nós assim nos tornamos merecedores de cada vez mais concessões, de mais oportunidades, porque nós estamos abertos ao serviço. Nós estamos disponíveis para a tarefa que o Pai nos concede, conforme Francisco de Assis nos diz, né? É dando que se recebe. Então, se muito temos dado, se muito temos doado, mais nós recebemos das mãos do Pai. E, como diz João, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Mas também nos tornamos responsáveis pelo muito que recebemos. E assim nós temos visto, porque quando a gente analisa um texto de Emmanuel, de André Luiz, ou tantos outros mentores espirituais, nós vemos o tanto que eles têm aprofundado nesses ensinos, no conhecimento, e estão muito trabalhando, repassando a nós esses conhecimentos, esse aprendizado. E a cada um deles, cada vez, é concedido mais responsabilidade, porque ele se torna um servo cada vez mais merecedor das tarefas. E nós sabemos, conforme Pedro nos ensina no seu evangelho, que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, a oportunidade que nos é dada de trabalhar para o bem, de fazer o bem, para que em troca recebamos o bem. Aquele servo infiel e preguiçoso passou a sua existência em brancas nuvens, não buscou trabalhar, colaborar com o seu Senhor, não buscou desenvolver
os talentos que recebera do Pai, não buscou multiplicá-los, ampliá-los. Então, quando se diz que ele será lançado nas trevas e haverá prantos e ranger de dentes, por quê? Quando, no seu desencarne, o trabalhador que não aproveitou a oportunidade, ele terá não um Deus, um Senhor severo, com uma balança na mão, fazendo um julgamento. Porque Jesus disse que a lei de Deus está gravada no coração de cada um de nós, conforme Kardec nos afirma na doutrina espírita. Ora, se a lei de Deus está em nossa consciência e Jesus diz, vós sois o juiz e vós mesmo sois o réu, quem faz esse julgamento somos nós mesmos. A nossa consciência busca o que fez de bem, onde teve mérito e reconhece também onde errou, reconhece-se culpada e busca então tratar, buscar nova existência, nova reencarnação, sempre, claro, com o apoio dos nossos mentores espirituais, desses trabalhadores do bem e do amor, mas serão reencarnações cada vez mais difíceis. Haverá mais prantos, haverá mais ranger de dentes, mas seremos nós mesmos fazendo a colheita de nossas semeaduras. Porque Deus, o Pai, ama todos nós, seus filhos, com o mesmo amor. Então ele administra o mundo, administra pela lei de amor e de justiça. Concede a todos as mesmas oportunidades, porque ama a todos como filhos da mesma forma. Mas pela lei de justiça, ele não pode dar àquele que não buscou aproveitar as oportunidades o tanto ou até mais do que dá àquele que valoriza a oportunidade de trabalho, colabora com a obra divina, fazendo crescer, fazendo avançar a humanidade. Este o ensinamento que nós podemos retirar dessa parábola. Claro, não temos a pretensão de aqui esgotar o assunto, porque à medida que nós aprofundamos em conhecimento espiritual, aprofundamos em estudo de um texto, de uma lição, de uma parábola, cada vez nós encontramos um ensinamento mais profundo. Nós podemos ver isso, por exemplo, nas páginas de Emmanuel, que de um simples versículo tece uma ou duas páginas inteiras de lições preciosas para todos nós. E assim tem sido sempre. Ou então, nós podemos tirar dessa parábola o ensinamento principal. Deus é um Pai que ama a todos nós. Concede-nos todas as oportunidades necessárias ao nosso crescimento espiritual, ao nosso aprendizado, à nossa evolução. E Jesus, conforme prometeu, está sempre conosco, sempre ao nosso lado, ombreando conosco a caminhada. E nós, de nossa parte, temos estado com Ele? Façamos essa reflexão. Sempre é tempo de traçar nova rota, novo rumo, sempre é tempo de se voltar atrás e fazer um novo começo, conforme nos ensina Chico Xavier. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos pela paciência em nos ouvir. Deus nos abençoe.